E eu lembro que eu havia falado para vocês lá que o metatexto ele é um triângulo, né? Tá? Um dos vértices do triângulo é a escrita, né, espontânea do pesquisador, né, sobre o que ele fez antes. Então, apoiado na reescrita, apoiado nos fragmentos que a gente produziu anteriormente, né, o pesquisador começa a escrever um novo texto. Então, de sua autoria já, tá? Livremente. E aí, essa escrita ela vem carregada do conhecimento que o pesquisador já tem, das suas leituras anteriores, né? Então, quando ele vê um fragmento ali, e fragmento também já é carregado das suas leituras, né? Quando ele vê um fragmento ali, ele já lê aquilo com base naquilo que ele já tem anteriormente aí concebido na sua história é, pregressa aí de estudos, né? Bom, e foi o que nós fizemos, né? A gente escreveu um metatexto longo. Deixa eu tentar projetar ele aqui. Eu vou precisar de organizar minha tela para poder ficar aqui e voltar lá. Esse aqui. O cachorro não queria ir, teve que pegar a guia para levar. Só regular aqui para poder projetar aí. O texto é aqui, né? Esse aqui. Vocês já enxergam aí, né? O texto, né? Então olha só. Peraí, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Olha aqui. Eu trabalhei com dois textos lá, né, no começo da minha análise, e cada dupla de vocês aí trabalhou com outros dois textos, né? Dois sobre pesquisação, dois sobre estudo de caso, né? Os meus dois que eu trabalhei eram sobre problema de pesquisa, não é isso? Bom, eu quando nós categorizamos, vocês lembram, a gente usou códigos ali, né? Código para os fragmentos, né? Então, o código 1 para o texto 1, código 2 para o texto 2, né? E a maneira de informar esses códigos, a gente não chegou a discutir, né? A gente só colocou lá códigos. O texto 1 nós tivemos lá, acho que 23, 24 fragmentos, o texto 2 um pouco menos, bom, enfim. Tá? Então, na aula passada, nós até iniciamos aí a olhar. E aqui, por exemplo, eu lembro de ter posto aqui, ó, que isso aqui me lembrava o fragmento 1.15, lá do texto 1, né? E depois aqui, acho que 1.18, né? Enfim, tá? Bom, então, quais são os três vértices do metatexto? O primeiro é a escrita livre, que é o que nós fizemos, tá? O segundo é o que nós faremos hoje, que é a inserção de citações do texto original que eu analisei. Tá? Então, aquele texto que eu fragmentei, né, o texto 1 e o 2, hoje eu vou trazer para cá. Não esquece que tudo isso que eu fiz aqui tem uma origem, que são aqueles dois textos que nós analisamos lá. E que boa parte do que está escrito aqui veio de lá. Tá? Então, agora eu vou citar nesse texto aqui trechos do texto 1 e trechos do texto 2. Tá? E eu posso fazer dois tipos de citações: citação direta e indireta. A indireta é aquela citação que eu só trago a lembrança do que está escrito e informo a referência.
Tá? A direta é aquela que eu repito, copio literalmente o que está escrito lá, certo? Com as mesmas palavras que o autor original escreveu. Aí eu tenho algumas obrigações, né? Se for uma citação pequena, de até 3 linhas, isso vai no próprio corpo do texto. Eu vou colocar entre aspas, né? E eu preciso citar a página do artigo onde isso aí está, tá? Ou do livro onde isso aí está, ok? Bom, se tiver mais do que 3 linhas, aí eu preciso colocar isso em recuo, com uma fonte menor, espaço simples, amontoado aí em um recuo, né? Esse recuo, ele até 2023, ele obrigatoriamente iniciava com 4, no centímetro 4 da página e depois andava para o canto, né? Agora não tem mais obrigação de ser com 4 centímetros, tá? Desde que haja recuo. Então eu posso fazer com 1 centímetro, tá? E aí, mas tem que ser com um tamanho de letra pelo menos um tamanho menor. Então, eu vou usar 12 ao longo do texto, vou usar 11 ou 10 ali no trecho em recuo, né? Espaço simples entre linhas, o texto normal é espaço 1,5, né? Ali espaço simples, tá? E com a citação da referência ao final do parágrafo. Bem, aí eu vou usar quando tiver mais do que 3 linhas, né? E literalmente copiando o que está escrito lá no original, tá bem? Bom, só para a gente. Então, isso nós faremos hoje. Tá? E o terceiro vértice, faremos numa próxima aula, ele é a citação de outros autores, que não são os autores do texto. Outros teóricos que comentam o mesmo tema, né? E que eu vou buscar para tornar científico o meu texto. Tá? Que autores podem ser esses aí? 2 tipos de autores. Tá? Autores clássicos, bom, então, nós estamos falando de metodologia, então autores clássicos bom, são Bogdan e Binklin, né? Gil, né? Marli André, autores clássicos, autores que são conhecidos nacionalmente, que são referências, né? E autores emergentes. Autores emergentes são pesquisadores como nós, né? Que publicaram teses, por exemplo, né? Que publicam artigos, né? E que aí eu preciso definir um prazo para isso aí, né? Para buscar as teses, né? Por exemplo, 5 anos. Tá? Então, que teses nos últimos 5 anos discutiram um problema de pesquisa? Então, eu vou buscar o que artigos nos últimos 5 anos discutiram como é que se consegue um problema de pesquisa. Então, esses autores eu tenho que também trazer para o meu texto, porque isso mostra contemporaneidade no texto, é um texto atual. Né? Autores clássicos não tem idade, posso usá-los, né? Agora, além dos autores clássicos, eu não posso, por exemplo, usar um artigo que alguém tenha publicado sobre isso em 2001. É muito tempo, são 24 anos, né? Se eu vou usar artigos, eu vou usar artigos recentes. Se eu for usar teses recentes. 5 anos eu acho que é um tempo bem razoável aí, tá? Então isso é o terceiro vértice, certo? Que vai ser numa próxima aula, não hoje, tá bom? Bem, então hoje a gente vai trabalhar a partir da dos fragmentos originais dos textos, tá? Ok. Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu pôr aqui em amarelo para vocês poderem ver com mais nitidez, eu acho. Aí conseguem enxergar? Tá. Pessoal, olha só, os meus textos que eu estou analisando, tá? Que são diferentes dos que vocês estão fazendo, tá? Eu analisei 2 textos. O primeiro texto que eu analisei tem 3 autores. Eu vou usar nas referências o último sobrenome deles, né? Dentro do texto. Então, Souza, Costa e Silva, 3 autores, né? É 2020 o texto deles, tá? O segundo texto é de uma pesquisadora, o sobrenome dela é Leal, e é de 2002, tá bom?
Bom, então esses são os textos originais e agora aqui eu vou atualizar isso aí, trazendo referências novas, né? Como é que eu uso isso como referência agora? E veja, nós estamos usando, pessoal, a recente norma da ABNT. Deixa eu escrever aqui o nome dessa norma para que vocês saibam. Olha só. O nome disso é normas ABNT NBR 10.520 2023. Ela é 2023, mas foi atualizada aí recentemente, tá? Essa norma, quando a revista, quando o livro, ou quando a instituição pede normas atuais da ABNT, hoje, dia 16 de outubro, é essa aí que tem que usar. Tá bem? Bom, como é que essa norma hoje em dia se expressa, né? Olha só, vamos ver o texto 1. Vamos ver o texto 1 ali, né? Que tem 3 autores, né? Quando eu for colocar citação direta, ou seja, eu vou copiar o trecho original lá do autor e colocar aqui. Faltou uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar dentro dos parênteses os sobrenomes, tá? Opa, aqui tem que ser minúsculo. Peraí, os sobrenomes, o último sobrenome de cada um, separado por ponto e vírgula, tá dentro dos parênteses, citação direta, tá? Aí vírgula para o ano, vírgula, eu tenho que formar a página, tá? E veja só, vai formar a página P ponto, tá? Tem que ter um espaço entre o ponto e o número da página. Tudo isso aí é detalhe, mas né, é a norma, tá legal? E a página? E se a página for menor que 10, não tem o 0 na frente. Página 04, é página 4. Tá? Bom, se for uma citação indireta, e eu vou só trazer a ideia do autor, né? E informar quem é o autor, então vou fazer a referência, aí isso é fora dos parênteses, tá legal? Aí eu trato como se fossem 3 palavras normais ali. Então, Souza, vírgula, Costa e Silva. Não se usa aquele E comercial, estou falando de ABNT. Não se usa o E comercial, certo? Não se usa ponto e vírgula, tá? Como se fossem 3 palavras. Souza, Costa e Silva. Tá? E o ano. Aqui não se informa a página. Página só quando eu uso citação literal. Tá? Copiar integralmente um trecho do texto original lá do autor. Até 2023, gente, quando a informação for entre parênteses, citação direta, era tudo em maiúsculo, lembram disso? Tá? Deixa eu mostrar. Era assim, por exemplo. Era assim que se fazia até 2023, ó. Estou enxergando aí, tá? Não é mais, tá? Não é mais assim, tá? Então, quando a gente recebe um texto que está assim, é um texto que está não atualizado. Eu preciso corrigir e voltar ao que tinha antes, tá? Esse é o correto. Hoje em dia, nas normas ABNT para referências, tá bem? Bom, e também é assim que era na APA, né? Que é outra forma de referência, então. Certo? Bom, o texto 2, ele tem um autor só, uma autora, o sobrenome dela o último sobrenome dela é Leal. Tá? Quando eu for fazer referência à ideia, então é Leal, fora dos parênteses, né? E dentro dos parênteses o ano 2002. Quando eu for fazer referência, citação direta, dentro dos parênteses, Leal, só inicial maiúscula, falta aqui informar, ó, então Leal, vírgula, ano 2002, vírgula, página, e aí tem que formar a página. Tá bom? Sempre lembrando que tem que ter um espacinho ali entre o P ponto e o número da página. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando a gente está fazendo a escrita do metatexto,
principalmente pensando aqui com o que eu futuramente acho que vou fazer, a gente pode usar essa forma de citar referência, ou a gente também pode criar um código, tipo T1, e aí fazer uma citação e botar entre parênteses T1, ao invés de botar, por exemplo, Souza Costa Silva 2020, página tal. Na hora da escrita, sim, olha só, foi o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Quer dizer, eu comecei fazendo, ó 1.15, tá? O 1 se refere ao texto 1. E o 15 é o trecho que eu usei. Por que eu coloquei o trecho aqui? Porque se eu quiser trazer uma citação direta e copiar o trecho lá, eu sei onde é que está. Uhum. Tá? Claro que depois, quando eu terminar isso aqui, então, ao final da aula de hoje, por exemplo, né, depois eu vou trabalhar nisso e transformar todos os 1.15 na referência que está lá em cima, direitinho. Depois. Ah, tá, mas para publicação, digamos assim, Tem que. ao invés do código da unidade ou Não, da codificação, vai o texto. não vai. Isso, tem que dar o nome certinho. Tá? Tá. Tem que dar o nome certinho. Tá? Porque olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Suponha que eu pegue o texto que eu fiz agora aqui, tá? O metatexto cru, tá? Com as ideias que a gente fez, né? Sem citar nada, tá? Se eu submeter esse primeiro vértice do metatexto, que é só a nossa escrita livre, se eu submeter isso aí a um software de detecção de plágio, ele vai explodir. Certo? Por quê? Porque tudo que nós fizemos aqui são ideias, né, derivadas de outros autores, que não tem ninguém citado ali. O detector de plágio, se ele for um detector bom, tipo Copy Spider, por exemplo, ele vai apontar tudo isso aí como plágio. Tá? Só para lembrar, o máximo de texto não referenciado que um artigo aceita é 3%. Tá? Agora, depois que eu fizer. Então se eu deixar só os códigos, 1.15, por exemplo, ali, o detector de plágio não sabe que código é esse. Então ele vai continuar dizendo que não está informada a autoria original. Agora, depois que eu citar a autoria, tá, aí o detector vai perceber, olha só, o texto é de alguém e esse alguém está informado. Então ele não detecta como plágio. Ele aceita o texto que eu estou submetendo ali. Tá E bem? no caso, se eu estivesse fazendo com livros didáticos, aí eu cito os autores ali, os organizadores do livro didático. Ou aí, nesse caso, como é livro, é um documento público, digamos assim, não tem tanto. Corre o risco do avaliador descobrir que é plágio e ele também te rejeita. E pior ainda, pode alguém descobrir depois que está publicado o teu artigo e ele ser retirado da publicação com uma tarja de plágio. Então, se é um texto de alguém, ele precisa ser informado. Tá? A gente tem Tá. casos aí de textos que foram descobertos, que tinham trechos longos sem citação, e depois está publicado numa revista. Tá? E aí um autor original incomodado com isso, né, obviamente, né, escreve para a revista, comprova que o texto é dele, o texto é retirado, né, aliás, ele é despublicado, e a versão que está lá, às vezes, ganha uma tarja vermelha escrito que ali tem problema de plágio. Tá? Se for um trabalho acadêmico, tipo mestrado ou doutorado, a pessoa perde o título por conta do plágio não informado ali. Então é uma coisa muito grave, assim, eticamente, e crime. Né? E crime também. Então, mesmo que seja livro didático, eu preciso citar os livros, tá? Deixa eu pensar. Que pode ser de duas formas, tá? Eu posso citar lá na lista de referências atrás, como a gente geralmente faz, ou dentro do texto, né? Um quadro, né? Então eu vou analisar. Aliás, deixa eu dizer, eu tô agora nesse momento fazendo um artigo, né?
um artigo sobre os livros didáticos de química aprovados no recente PNLD, que acabou agora faz 2 meses, tá? Estou escrevendo um artigo ali, tá? Sobre um fato nesses livros aí, certo? E eu coloquei no meio, no corpo do texto, a referência correta, já dos livros que eu estou analisando, estou informando quais são os livros, né? E vou repetir isso lá depois, lá na lista de referências, para evitar que haja qualquer tipo de problema de identificação. Então, eu estou referenciando os livros, são 6 livros, né, 2 vezes. Tá? No corpo do texto, na metodologia. Tá? E depois, lá embaixo, na lista de referências, de novo, estou repetindo lá essas referências aí, para que não haja nenhum tipo de problema de identificação, de saber quem é. Tá? Eu só não estou informando que livros que eu estou analisando. Então, eu estou dizendo quais são os livros, não os 6, né? E estou chamando ao longo da análise, de L1, L2, L3, né? Para não, porque há uma crítica aos livros, né? Para não criticar diretamente o livro. Então, os livros que são analisados são esses aqui e as referências são essas aqui. Tá bem? Bom, então vamos lá. Vocês não estão enxergando aí, tá? Mas eu estou aqui na minha segunda tela aqui com ela dividida. No texto que vocês estão enxergando aí, tá? Que é o texto original do metatexto, né? E com aquele quadro gigante que nós fizemos lá com os fragmentos, certo? Numerados para eu poder puxar para cá. Isso vocês não estão enxergando aí, tá bem? Bom, então, nós temos iniciado, acho que brevemente, isso que na aula passada, tá? Esse Seabra que está aqui é um autor de fora, é um autor emergente, então eu vou citar esse autor na próxima etapa só da escrita, então não é agora que ele vai aparecer, tá? Bom, a gente tinha ido até aqui, eu acho, então citaram 1.18. Depois que eu terminar até o fim do texto, eu vou substituir o 1.18 pelos autores do 1, tá? Bom, então acho que é isso, tá? Deixa eu só voltar para o começo aqui e ver se a gente não perdeu nada que pudesse fazer aí, tá? Então, olha só, o segundo parágrafo iniciou assim: definir o problema demanda um alinhamento teórico do pesquisador, sustentado por referenciais que orientem a construção do estudo, assegurando a articulação entre os conceitos mobilizados. Deixa eu ver onde é que está isso aí. Ó, isso aí está lá. Se vocês quiserem acompanhar também lá pelo quadro, isso aí para mim está lá no item 1, no fragmento 1.17. Tá? Eu vou trazer isso para cá. Tá? Deixa eu colocar em vermelho para depois eu ver onde é que está. Para 1.17, então eu vou já produzir o texto, né? Definir o problema de demanda, ou seja, eu vou citar o autor aqui pela frase dele, né? Então, para os autores lá do texto 1, fragmento 17, e por enquanto eu não vou trazer nada literal, vou deixar só a citação da ideia mesmo aí, tá? Aí alguém vai dizer, mas olha só, vai ficar muito repetitivo, terminou aqui com citando os autores que começam. Não esquece, depois eu vou rechear isso aí com outros autores, então isso vai acabar separando ficando mais longe um do outro, então aí, tá? Para 1.17, né, definir o problema demanda um elemento teórico do pesquisador, segurando a articulação entre os conceitos mobilizados. Esse alinhamento não se restringe à escolha de autores ou correntes teóricas, mas implica uma postura crítico-reflexiva frente às múltiplas dimensões do fenômeno investigado. Onde é que está isso aí? Vamos ver onde é que está isso aí lá nos fragmentos. Aqui, ó, fragmento 1.24. Fragmento 1.24 discute essa questão aí.
Agora acho que vou trazer Tá na hora já de trazer uma citação literal, né? Porque agora a gente só está trazendo a ideia, né? Além disso, a definição do problema exige posicionamento político coerente, uma vez que toda pesquisa está imersa em contextos sociais, políticos, históricos e ideológicos, influenciando a escolha do objeto do estudo e análise das informações. Onde é que está isso aí? Olha, isso aí está lá no primeiro fragmento 1.1. E aqui, gente, eu vou depois propor já, então, uma citação literal. Então aqui eu tenho que formar a página, tá? Do artigo que eu estou trabalhando aí, tá? Já é hora, a gente precisa trazer a palavra original do autor, tá? Então isso lá no item 1.1 está discutido, do primeiro artigo. Por enquanto só o primeiro artigo está aparecendo, né? E aí já vou trazer então aí uma citação literal aí do autor lá, tá? Bom, o compromisso científico, por sua vez, deve ser contínuo e alcançar todas as etapas da pesquisa, desde a formulação inicial até a análise e produção dos resultados. Onde é que está isso aí? Bom, está informado que é no ponto 18, né? Eu já tinha feito isso na aula passada. Deixa assim por enquanto. Esse compromisso se mostra na busca pelo rigor e relevância social. Aqui eu sugiro citar alguém. Por exemplo. Então, isso aqui foi feito na aula passada, né? Citar alguém é um outro pesquisador, um outro texto de referência. Ok. Por fim, a definição do problema de pesquisa reflete a visão de mundo. Não é uma frase nossa, é uma frase dos autores do texto lá. Sua compreensão sobre a realidade social que querem investigar. Então temos que citar aqui onde é que está isso aí lá. Vamos procurar. Onde é que está isso aí? Onde é que fala em definição do problema de pesquisa? No fragmento 1.22. Então vamos só adequar aqui o texto, ó, para 1.22. A definição. Eu acho que é isso mesmo, esse fragmento mesmo. A definição do problema de pesquisa, blá blá blá. Tá? Então eu tô acolhendo os autores originais aqui no meu texto e dando validade para ele, né? Assim, com citação, se eu passo esse texto por um detector de plágio, ele passa livre aí, né? Como é que termina aí? Assim, essa definição é também um ato político e epistemológico. Isso aqui já é nossa reescrita, né? Então, se é nossa reescrita, eu posso deixar assim como está. Que revela escolhas e valores que sustentam a construção do conhecimento. Ok. Terminamos. Tá? Isso aqui é a primeira subcategoria, 1.1, né? Que trata de definição do programa de pesquisa. Aliás, é o tema do nosso artigo aqui. Então, eu acho que ele está bem colocado aí. Eu acho que ele pode ficar assim como está. Né? Depois que terminar a aula, eu faço as substituições aqui e jogo isso lá para o Moodle para vocês verem como é que isso termina. Ainda sem trazer outros autores como citação. Tá? Bom, 2. Segunda subcategoria, né? 1.2, a importância dos conceitos na definição do problema. Ok. No âmbito da pesquisa científica, os conceitos desempenham um papel central. Olha só, pessoal, vejo, aqui tem uma afirmação. Tá? E sempre que eu faço uma afirmação, eu corro um risco que isso seja uma opinião minha. Opinião nunca é bem-vinda quando a gente escreve um texto, né? Seja um texto de um artigo, ou numa tese, ou numa dissertação. Opinião nunca é bem-vindo, tá? Por quê? Porque não tem sustentação científica. Então, sempre que eu tenho um posicionamento dentro da minha frase, né, eu preciso justificar essa ideia de que maneira? Com referência. Olha só, aqui eu estou afirmando, ó, que os conceitos desempenham um papel central. Ou seja, quem é que disse isso? Tá?
Se for só eu que estou dizendo isso, eu tenho que ter um embasamento bem consistente ali, tá? Então eu tenho que trazer referência aí, tá? Onde é que está essa afirmação lá nos fragmentos que a gente fez lá? Deixa eu procurar aqui. Para mim aparece isso no segundo texto, tá? No fragmento 2.2. Então deixa eu transformar aqui para dar um âmbito de escrita, né? Então, e aqui eu vou citar 2.2. Opa, não tem esse ponto aqui. E aí eu vou adequando o que eu estou escrevendo. No âmbito da pesquisa científica, ou seja, eu estou afirmando, mas isso é opinião de alguém, então eu estou aceitando essa ideia. Enquanto representações mentais que agrupam realidades com características essenciais comuns, os conceitos constituem ferramentas. Lá eu falei, lá estava desempenho, aqui está que constituem, então também é uma afirmação, né? Ferramentas fundamentais para a atuação do pesquisador, permitindo-lhe organizar o pensamento, delimitar o objeto de estudo e estabelecer conexões entre fenômenos aparentemente distintos. Eu tenho que citar de novo aí alguém aí, né? Especialmente ali quando fala em ferramentas fundamentais para a atuação do pesquisador. Onde é que está isso aí lá nos fragmentos? Vamos dar uma olhada aí. O que a gente acha? Eu acho que está também no texto 2, no fragmento 2.22. Então, eu vou só citar aqui. E ainda não usei nada de citação literal, né? Tem que começar a usar aí. Por enquanto só estou trazendo as ideias aí. Bom. Tá, deixa eu só ir salvando aqui para depois não ter problema de perder. Okay. Será? A utilização adequada de conceitos amplia significativamente a capacidade do pesquisador de interpretar, questionar e revelar aspectos ocultos da realidade. Ao operar com generalizações que sintetizam dimensões complexas, isso aqui é lá da nossa reescrita do mundo social, os conceitos tornam-se instrumentos analíticos indispensáveis para a formulação de hipóteses, a construção de categorias e elaboração de inferências teóricas. Deixa eu mexer aqui. Eu vou tirar essa formulação de hipóteses aqui. Para a construção de categorias e a elaboração de inferências teóricas. Ok. Nesse sentido, são não apenas recursos metodológicos, mas também expressões da postura. Isso que é um texto meu, né? A partir do que nós lemos lá. Então, a minha reescrita, a nossa reescrita da outra aula lá, quando eu produzi o metatexto, eu inseri aqui algumas informações, né, que são essas aí, e que não são necessariamente derivadas lá da análise. Por isso acho que não vou citar nada aqui por enquanto. Tá? Depois eu posso trazer aqui outros autores, né, para reforçar a minha compreensão sobre isso aí mesmo. Muito bem. Bom. Adiante. É importante destacar que, na pesquisa científica, a maioria dos conceitos refere-se a realidades abstratas, cuja apreensão exige rigor técnico e sensibilidade interpretativa. Aí já é trecho lá dos fragmentos, né? Deixa eu ver onde é que está isso aí lá. Eu acho que está no item 2.23, tá? Então, vamos trazer aqui então uma citação literal disso aí. Segundo, não, deixa eu pôr em vermelho para a gente saber onde é que a gente está mexendo. Peraí. Como a gente está fazendo isso semanalmente, né?
essa análise, ela parece longa, tá? Mas essa análise, se a gente fizesse sem interrupções, né? Em 3 dias a gente termina o texto inteiro, né? Mas é que a gente está fazendo isso semanalmente. 2.23. Então, segundo 2.23 literal. Opa. Deixa eu só colocar aqui tudo aqui em vermelho para a gente se organizar. Literal. Não, e aqui... Pá, certo? Bom, isso aqui eu vou começar um outro parágrafo. Então eu vou citar aqui literalmente aí esse fragmento. Depois eu tenho que adequar o texto, arrumar ele bonitinho, tá? Quando eu fizer isso aí depois, eu vou deixar em vermelho para vocês poderem ver como é que está organizado, tá? O outro parágrafo é: a construção e os conceitos não se dão de forma neutra ou descontextualizada, tá? Isso aqui já é reescrita nossa lá, tá? Ao contrário, envolvem escolhas teóricas e políticas que refletem a visão de mundo do pesquisador e sua inserção nos debates acadêmicos e sociais. Está feito, tá? Bom. Assim, os conceitos não apenas orientam o percurso investigativo, mas também potencializam a capacidade crítica do pesquisador, permitindo ele problematizar discurso hegemônico. Isso aí tem lá nos fragmentos, né? Identificar contradições. Deixa eu ver se eu acho onde é que está isso aí lá. Onde é que fala em discurso hegemônico, leitura. Isso aí está... o fragmento 1.16, eu acho que fala nisso. Ó. Então deixa eu deixar ele marcadinho aqui. 1.16. Não vou fazer literal, vou só citar a ideia. Em suma, deixa eu trocar esse em suma por portanto. Não gosto muito do em suma, escrevi ele lá, mas vou trocar. Portanto, os conceitos são elementos estruturantes da pesquisa científica, cuja função ultrapassa o plano instrumental, isso já é trecho nosso lá da minha própria reescrita, e alcança a dimensão epistemológica da produção de conhecimento. Acho que fechou. Isso aí, gente, isso aí é a subcategoria 1.2, tá? Na categoria 1, tá? Antes de continuar, algum comentário que queiram fazer, alguma pergunta sobre isso aí tudo? Tá. Eu não estou enxergando o bate-papo ali, tá? Porque eu reduzi a tela, tá, gente? Então teria que abrir o microfone aí e falar, tá? Adiante. Estão colocando as presenças lá na notas compartilhadas lá. Tudo bem. Vamos adiante. Deixa eu salvando aqui. Subcategoria 1.3, tá? Na categoria 1. A escrita do problema de pesquisa, que é um ponto importante para a gente aí, né? Tem um parágrafo grande aí, vamos ver. A delimitação precisa do problema de pesquisa constitui uma etapa fundamental, uma etapa importante. Vamos ficar por importante. Na prática investigativa, especialmente no campo da educação. Ao ser bem formulado, o problema de pesquisa afasta leituras superficiais e contribui significativamente. Já não apareceu essa palavra antes, já não escrevi ela antes em algum lugar aí. Já aqui, ó. Vamos trocar então para não ficar repetitivo, né? Ao ser bem formulado, o problema de pesquisa afasta leituras superficiais e contribui. Não precisa mais nada, né? Adjetivos aí. E contribui para o aprofundamento teórico e metodológico da investigação. Tá. Aí, eu estou só introduzindo o tema, né? Isso é um texto meu mesmo. A partir
da reescrita, né? A clareza e a precisão, a gente tem vários fragmentos que falam em clareza e precisão lá no texto 1, tá? A clareza e a precisão na sua elaboração são indispensáveis para garantir a coerência e a consistência para quem é... Vamos ver onde é que fala isso aí lá. É texto 1, né? O fragmento 16, 1.16 fala nisso. Então vamos citar aqui o 1.16. Então eu estou valorizando, né, e validando o que eu estou escrevendo aí. Sob a perspectiva também do materialismo histórico, também há fragmentos que falam nisso lá, né? A formulação do programa de pesquisa assume um papel estratégico, pois orienta a escolha teórica e metodológica do pesquisador. Onde é que está isso aí lá? Vamos ver. E revela sua concepção sobre a realidade social que pretende compreender. Nesse sentido, isso está no trecho... Não, acho que esse não, peraí um pouquinho. Deve ter um melhor aqui. No fragmento 2.6 tem essa ideia lá. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Deixa eu só trocar a maneira de escrever. Para. Aqui preciso botar uma vírgula. Nesse sentido, para 2.6, os elementos que compõem o problema não apenas refletem a visão do pesquisador, mas também evidenciam sua postura crítica do estudo. Então eu estou mesclando, tá vendo? O texto 1 com o texto 2, dentro de uma construção nova, então aí. Eu acho que fica assim, né? Para delinear adequadamente o problema de pesquisa, é necessário distinguir entre dois tipos de conhecimentos. Os fatos brutos. Quem é que falou em fatos brutos lá? Vamos dar uma olhada lá. Tem um longo trecho lá que fala em fatos, né? É no texto 2. No fragmento 2.10. Então, vamos começar com ele. Ó. Segundo. E aqui eu vou só citar. Aí tem que botar uma vírgula, né? E aqui tem que ser minúsculo. Segundo Leal, que é a autora do texto 2, para delinear adequadamente. Bom, então agora ficou citado, então aí. Os fatos brutos correspondem. Ok, está citado, pode ir até o fim. Quando que termina a citação? No ponto. Tá? Depois que eu coloco um ponto ali, o que está após o ponto, que é uma nova frase, está iniciando, é outra frase. Certo? Aí, se houver uma outra ideia ali, eu preciso citar de novo, tá bem? Então, primeiro no ponto. A interação entre esses elementos é o que permite ao pesquisador formular um programa de pesquisa robusto, né, que é o que nós estamos escrevendo aqui, capaz de orientar decisões metodológicas e sustentar a coerência interna no estudo. Ok. A clareza na definição do problema é, portanto, essencial. Quem é que diz que é essencial? É alguém, não sou eu, né? Para a elaboração do projeto de pesquisa, clareza na definição do problema. Onde é que está isso aí? Lá nos fragmentos, né? É no texto 1, né? Onde é que está lá? Eu acho que é no trecho 1 mesmo, né? 1.1. No 1.1, deixa eu então modificar o começo aqui. Já para 1.1, estou adequando a escrita, a clareza na definição do problema. Então
Estou incorporando ao texto aí a autoria. Aí. Ela permite, ela quem, cara pálida, a clareza. Deixa eu só arrumar isso aí para ficar melhorzinho, né? A clareza, opa, na definição, vou tirar o ela daí, né? Permite ao pesquisador estabelecer objetivos precisos, selecionar métodos, blá, blá, blá. De novo, vamos tirar o insumo de novo. Assim, a delimitação do pesquisa é um exercício de reflexão, isso aí está lá no texto, né? Quem é que falou em reflexão crítica? Deixa eu ver aqui. Reflexão crítica está lá no fragmento 1.14. Assim a delimitação. Vamos fazer agora aqui a referência no meio da frase, tá? Olha como é que faz. Assim, já que o autor que eu vou citar agora é o último que eu citei, é o mais recente citado, eu posso fazer assim, ó. Aí, opa, em vermelho. Ainda para um ponto, quanto que eu falei? 1.14. 1.14. Certo? Então, como o autor é o mais recente ali, eu posso usar uma expressão como essa aí. A delimitação do problema de pesquisa é um exercício, blá, 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 nananana, pronto. Tá? Eu acho que fechou. Tá? Então, o que nós fizemos até aqui? A gente está na categoria 1 do nosso metatexto, né? São 3 categorias, né? São 3 categorias. 3 categorias, tá? Isso aqui tá tão longe. Volta. A gente fez inserções de citações dos autores originais do texto. Vamos para a categoria 2. Tá? Deixa eu só salvar aqui. Bom, categoria 2 é direcionamentos teórico-metodológicos feitos pelo pesquisador. A introdução está feita, foram 23 unidades de sentido que nós usamos aí. Tem duas subcategorias, tá? Então vamos lá. Na pesquisa em educação, orientada pelo materialismo, então isso aí tem citação lá, tá? Alguém falou isso aí. Vamos ver onde é que está citado essa teoria histórico-dialética lá nos fragmentos. Deixa eu tentar achar aqui. Ela é no texto 1, né? Ó, por exemplo, a gente pode citar aqui o fragmento 1.13. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Aqui, ó, depois de social. Eu vou quebrar aqui. E vou citar literalmente aqui, tá? Para dar mais um corpo aqui. Ó. Segundo, então olha mesmo o fragmento 1.13. 13 literal. Então, o que eu sei? Eu sei que eu vou, se tiver até 3 linhas. E como nós temos fragmentos pequenos aqui, né? Todos eles vão ter menos que 3 linhas, né? A não ser que seja um fragmento grande, né? Vai ficar entre aspas, eu tenho que indicar a página. Mais que 3 linhas, aí eu tenho que fazer em recuo, né? Tamanho menor e com espaçamento simples, né? Por enquanto, não, acho que não é o caso. Aí, né? Então, aqui eu estou citando, então, de onde é que veio essa ideia aí. Essa abordagem teórico-metodológica pressupõe que o pesquisador não apenas escreve seus números, então aqui já é um trecho nosso lá da reescrita, não é preciso citar nada aí, tá? A escolha de um referencial teórico adequado é um elemento central na construção. Eu estou afirmando que é um elemento central, tá? Quem sou eu para afirmar? Então eu tenho que trazer referência, tá? Sempre que eu afirmar coisas, né, o avaliador
pouco quer saber da minha opinião. Ele quer saber como é que eu cheguei nessa conclusão. Então eu tenho que trazer a citação aí. Então quando eu escrevo que a escolha do referencial teórico, você percebe que tem aqui, né? É um elemento central, eu tenho que trazer referência aí. Onde é que está isso aí? Vamos ver. Referencial teórico adequado, construção do programa de pesquisa, onde é que está isso aí lá no nosso quadro dos fragmentos lá. Eu acho que o fragmento 1.20 pode satisfazer aqui, tá? Só preciso agora arrumar a frase, né? Vamos iniciar com para. Depois, se fica muita coisa repetida, a gente vai ajeitando, né? Para 1.20, adequando a frase, ó. A escolha de referencial teórico adequado, não. Ok. Tal escolha reflete a maturidade intelectual do pesquisador e sua capacidade de interpretar criticamente os processos sociais. Aí já é uma frase nossa lá da nossa reescrita, tá? Da minha construção do texto, tá? O referenciatório não apenas orienta a formulação do problema, também define a abordagem investigativa, os métodos utilizados. E aqui, embora não seja ainda alguém o objetivo da aula de hoje, eu vou ter que trazer alguém aqui, tá? Porque é uma afirmação forte minha, então eu tenho que esquentar essa frase, né? Então eu vou trazer quem é que pensa igual, né? Uma referência já mais qualificada de um outro autor específico de metodologia, né? Para isso aí. Citar, não é só citar, é citar alguém relevante. Que não sou eu, que é outra pessoa, tá? Bom. Assumir uma base teórica clara, vamos tirar esse clara daí, uma base teórica permite ao pesquisador situar-se epistemologicamente, seja no campo do positivismo, mas alguém falou isso aí lá, né? Lá nos fragmentos, né? Abordagem compreensivista. Tem um longo trecho sobre isso aí lá no texto 1. Deixa eu ver se eu acho onde é que está isso aí lá. Peraí. Onde é que eu falo em compreensivista no texto 1? No fragmento 1.29, por exemplo, eu posso citar isso aí lá. Fragmento 1.29. Tá. Depois, quando eu for trocar isso aí para os nomes, né, eu vou fazer adequações ao texto para ficar um texto mais redondinho, né, para colocar lá no mundo para vocês. Então, aí. No caso específico, marxista, quem é que falou isso aí lá? Olha, eu acho que é lá perto do 29, é texto 1, perto do 29. Onde é que está isso aí lá? Vamos ver. Tá, por exemplo, o fragmento 1.22. Será? Eu acho que sim, tá? Olha só, eu vou iniciar assim, ó, esse parágrafo aí, ó. 1.22. Como o texto 1 tem 3 autores, eu tenho que usar plural, né? Então eu posso iniciar assim, ó. 1.22, que são 3 autores, afirmam que, no caso específico do referencial marxista, aí, peraí, deixa eu fazer um outro acréscimo aqui, ó. Eu posso ainda trazer agora uma literal aqui, ó. Esses autores, por que eu posso escrever esses autores? Porque eu estou usando uma referência recém-usada. Não está longe, não está no parágrafo anterior, certo? Tá algumas linhas acima, eu citei esses autores aí, né? E então eu vou comentar aquilo que eles disseram lá, tá? Então esses autores afirmam que agora então está lá no 1.22, né? E aqui então eu vou trazer uma citação
literal deles, tá? Que deve ser pequena, então vai ficar entre parênteses mesmo, então aí. Tá, deixa eu só botar aqui, então, uma coisa que eu devia ter feito lá em cima, não fiz. Vou colocar aqui entre parênteses, ó. Tá? Para eu saber que vai ser literal mesmo, ó. Então, segundo, ó, aqui também, tá? Tem mais um outro literal antes, não tem? Aqui, ó. Tá, para eu saber que depois tem que organizar esse texto mais academicamente aí. Onde é que nós paramos aí? Aqui. Então, a última frase é a fórmula. Deixa eu só salvar ali. A formulação do problema, nesse contexto, não se limita à identificação de lacunas do conhecimento, mas busca revelar contradições e potencialidades de transformação. Fechou. Tá? Fechou o parágrafo aí. Ficou um parágrafo grande, eu vou depois completar com as citações ali, né? Se eu perceber que fica muito grande o parágrafo, que não é adequado, um parágrafo muito grande, né? Se bem que ele tem várias frases, né? Pior ainda é quando é um parágrafo imenso com uma frase só. Aí fica quase que ilegível, incompreensível, né? Se eu depois perceber que fica muito grande, eu posso quebrar o parágrafo em dois, desde que haja conexão entre eles. Não podem ficar parágrafos estanques sem que se conversem ali, tá? Mas depois que eu trouxer os trechos, eu reavalio para ver como é que fica essa relação aí. A elaboração precisa do problema de pesquisa requer uma revisão de literatura rigorosa. Isso aí está lá nos fragmentos. Vamos ver onde é que está isso aí lá. Peraí. Onde é que está isso aí? Está no texto 1, fragmento 1.13. 1.13. Eu posso começar assim, para não ficar sempre repetindo para, segundo, de, né? Os autores. Qual é o fragmento que eu falei que era? Deixa eu voltar lá. 1.13. 1.13 dizem que. Tá, mas que ficou bem, né? Os autores, tem que citar os três lá, né? Dizem que a elaboração precisa, o programa precisa. Acho que ficou bem a frase. Essa revisão é essencial para garantir clareza e precisão na definição do problema. Essa revisão é essencial. Essa história de precisão e clareza é esse autor que traz. Tá? Então, está lá no texto 1. Por isso que foi importante citar o texto 1 ali. Tá? Além de contribuir para o alinhamento entre objetivos de pesquisa e fundamentos teóricos que sustentam. Ok, ponto. As teorias, enquanto generalizações construídas a partir da realidade, são instrumentos indispensáveis para a análise crítica e para a construção do conhecimento significativo. Aqui já não é de lá, acho que já é a minha própria contribuição aqui para o texto, então talvez não precise de referência alguma aí. Por fim, a condução do programa de pesquisa deve estar fundamentada. Não, vamos trocar aqui. Vamos tirar o deve estar. Se fundamenta na base teórica escolhida, assegurando coerência epistemológica e rigor ao longo de todo o processo investigativo. Acho que fica bem. De novo, a clareza na precisão do problema é, portanto, um fator decisivo para o sucesso de pesquisa, pois orienta as decisões metodológicas. Acho que está tudo ok aí. Uma última lida. Só um minutinho. Acho que é isso, né? Aqui, olha só, essa última frase, vamos olhar para ela com calma, tá?
A clareza na formulação do problema é, portanto, um fator decisivo para o sucesso da pesquisa, pois orienta as decisões metodológicas, sustenta a análise dos dados e potencializa a contribuição científica do estudo para a compreensão. Aqui eu vou precisar citar alguém, tá? Mas tem que ser alguém, um outro autor, não o autor original do texto lá. Agora, olha só, aonde que eu vou trazer a citação? Tá? Eu vou trazer no meio do parágrafo. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Tá? Já vou dizer por quê. Então, citar alguém relevante. Quando eu escrevo relevante, eu quero dizer que não sou eu que vou aparecer aqui. Tem que ser algum autor relevante de fato, né? Se fosse para não ser relevante, deixava o meu texto mesmo aí. Tá? Por que tem que ser no meio? Por que não pode ser aqui? Tá? Por que não pode ser aqui? Tá bem? Peraí. Por que não pode ser aqui? Ó? Deixa eu botar uma coisa. Tá vendo? Porque a gente não faz referência. Aliás, a gente não encerra um item do texto com referência. Certo? Se eu usasse a referência aqui, nesse ponto, a última palavra do texto, eu precisaria, depois da referência, inserir pelo menos mais uma ou duas linhas de texto meu. O final de um texto, ele sempre precisa ser de autoria do pesquisador que está escrevendo o texto, certo? Nesse caso que eu, tá? Eu não posso encerrar uma sessão, tá, que está numerada ali, citando alguém. Então, se eu terminei o último ponto com uma citação, entre parênteses, por exemplo, ali, eu tenho que inserir mais uma ou duas linhas depois para encerrar o texto com frase minha, tá bem? Agora, se eu trouxer a citação no meio, como eu coloquei ali, tá tudo certo. Porque depois da citação tem frase minha. Então, estou encerrando com texto de autoria próprio e não com texto de outro autor, tá bem? Isso é o que a gente chama aqui de elegância no texto. Né? Não é errado fazer isso, né? Mas é inconveniente. Frequentemente, quando a gente avalia artigo ou dissertação, a gente devolve para o autor. Diz, olha só, acrescenta alguma coisa aí. Que é quase como uma conclusão do autor. Tá? Fechamos? Fechamos. 2.2. Então, segunda subcategoria da categoria 2. A estrutura de uma pesquisa científica demanda. Acabei de ganhar um café. 50 centavos de café. Muito bem. A gente dá aula em casa tem suas vantagens, né? De ganhar um cafezinho. A estrutura de uma pesquisa científica demanda uma organização criteriosa dos elementos que a compõem, o que implica decisões metodológicas. Olha, aqui é uma afirmação. Teóricas e políticas do pesquisador. Então eu vou ter que trazer uma referência aí. Deixa eu ver se a próxima frase é diferente, ou se ela está ligada a essa aí. Se estiver ligada, eu vou pôr a referência no fim da frase. Tá? No processo de construção da investigação, 3 dimensões se destacam como fundamentais: a seleção do material, a leitura crítica e a definição político-ideológica. Eu acho que ela continua a frase anterior, porque ela lá fala em decisões, né? Onde é que se fala em decisão? Onde é que trecho que eu posso usar aqui? Vamos ver lá no quadro de fragmentos, onde é que a gente vai encontrar isso aí. O trecho 1.10 falar nisso aí. Acho que pode ser sim, 1.10. Então vamos deixar aqui, ó.
1.10 e a gente vai depois citar o autor aí. A seleção do material é uma etapa estratégica. Isso aqui foi eu que escrevi, então isso aqui já é um texto meu, tá? Talvez não precise de referência. Vamos ler até o fim do parágrafo aí. A seleção do material é uma etapa estratégica que envolve a escolha de fontes, dados, referências teóricas pertinentes ao objeto de estudo. Essa escolha não é neutra, por estar diretamente relacionada à abordagem epistemológica adotada. Tá. Vamos ter que trazer aqui uma referência que não vai ser do texto lá, né? Citar. Citar alguém relevante. Vamos botar assim só umas iniciais, né? Citar alguém relevante. Tá? Bom. Tomara que depois eu não esqueça o que quer dizer essa sigla aí. Né? Sei lá. Bom. Citar alguém relevante. A leitura, por sua vez, constitui um exercício interpretativo que permite ao pesquisador compreender. Então, vocês viram o que fiz ali? Quando eu escrevo frases minhas, né, que tem uma compreensão de leituras anteriores que eu tenha feito, mesmo assim eu preciso tornar isso científico, certo? Trazendo referências a outros autores. Porque, repito, senão pode parecer a quem lê que é um texto de opinião, tá bem? Então, para não correr esse risco, trazer outros autores. Então, por isso eu ponho em comentários, citar alguém, né, que trate disso, né, autores de metodologia para reforçar essa afirmação aí também. A leitura, por sua vez, constitui um exercício interpretativo que permite ao pesquisador compreender, relacionar e sistematizar os elementos selecionados. Ok. Conferindo sentido à estrutura. Tá, ok, eu acho que tá bem pensado aí. Adiante. Além disso, a organização da pesquisa exige uma decisão política e ideológica consciente. Isso aí tem um trecho lá que fala disso, né? É lá no texto 1. Vamos lá procurar que fragmento é. Eu acho que é o fragmento 1, 1.1. Eu acho que ele dá conta disso aí. Peraí, deixa eu ver se não tem outro melhor. Peraí um pouquinho. Eu acho que é 1.1 mesmo aí. Deixa eu anotar aqui então. Para 1.1. Acho que é isso. Acho que fecha. Essa dimensão revela o compromisso do pesquisador com determinada visão do mundo e com os propósitos transformadores da investigação, especialmente em áreas como a educação, onde os fenômenos estudados estão profundamente ligados. Onde é que fala em questões sociais, históricas e culturais? Tem alguém que fala nisso aí? Deixa eu ver. Parei um pouquinho, só ver aqui. Eu acho que o trecho 2.8, o fragmento 2.8 lá, eu acho que pode atender isso aqui pra gente, tá? Lá tem essa informação lá, acho que fica bem. Tá, está ok. Portanto, a estrutura da pesquisa não se limita a aspectos técnicos ou formais.
mas envolve uma articulação complexa entre material empírico, leitura crítica. Isso aí é uma frase que eu inseri para poder conectar as afirmações aí, então, tá? Então, é texto meu, então não é... Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu fechar a porta aqui. Bem, e aí estamos terminando a segunda categoria, né? Quando a gente começa com portanto, a frase ali é porque eu estou concluindo, né? Então a conclusão geralmente ela é pessoal, né? Então acho que é isso. Essa segunda categoria aí, acho que não precisa de citação, porque como é conclusão é pessoal. Tá ok. Ok, bom. Vamos para 3. Categoria 3, e acho que é a menor delas, né? Deixa eu ver. Isso, 2 parágrafos, 3 parágrafos só. Vamos lá. Importância dos fatos para a pesquisa. Só para lembrar aqui que fato, em fatos brutos, por exemplo, né, foi um tema discutido no artigo 2. Então aqui eu imagino que boa parte das citações saem lá do artigo 2, tá? Então os fragmentos do artigo 2. Vamos ver. A construção do problema de pesquisa exige do investigador uma compreensão crítica dos diferentes tipos de conhecimento que fundamentam a análise da realidade. Onde é que fala a análise da realidade? Nesse contexto é importante, essencial não é? É importante distinguir entre os chamados fatos brutos e construídos. Tá, onde é que está isso aí? Onde é que fala em fato bruto e construído? Onde é que pela primeira vez ele é mostrado no texto, né? Texto 2 mesmo. Fragmento 2.11. Espera aí. Fragmento 2.11. E aqui, gente, eu acho que a gente vai precisar trazer um trecho literal, né? Tá, depois eu vou reorganizar como ele fica escrito. Ó, eu vou iniciar assim. Para esses autores, quer dizer, não é esses autores, né? O texto 2 é só uma autora, né? O nome dela é... Opa, que não tem aqui, peraí. Os 2 é uma autora só. Deixa eu só recuperar aqui o nome dela. Texto 2. Elizabeth Leal, o nome da autora. Então, vamos lá. Para essa autora... E aqui, então, eu vou deixar 2.11 mesmo. E depois eu vou adequar aqui direitinho o trecho lá. De repente eu posso botar lá no texto, né? E tirar lá do texto mesmo, né? Então tá. Então aqui eu vou inserir uma citação literal, tá? Eu acho que vai ser importante aí. Pronto, tá? Bom, vamos começar aqui. Os fatos brutos. Então agora eu vou trazer outra. Eu dividi o parágrafo em parágrafos menores, né? Porque eu acho que vai ser relevante para o que a gente está fazendo então aí, tá? Os fatos brutos correspondem a dados já existentes sobre a realidade, geralmente obtidos por meio de observação
E aqui, de novo, citar, né? Não sei se é... citar para a gente poder fechar essa ideia dos fatos aí. Embora sejam relevantes, não é 11, não é o 12. Embora sejam relevantes, seu conhecimento isolado não é suficiente para a compreensão aprofundada de fenômenos complexos, como o racismo, que exige uma abordagem interpretativa. Então aqui é 12 também. Aí depois tem que distribuir melhor essa ideia. Mas também é 2.12, que é que fala em racismo. Porque, só que o racismo, nesse texto dela, era um exemplo que ela tinha dado para subfato bruto. Né? Eu posso manter o exemplo aqui, ou retirá-lo, ou acrescentar mais um. Né? Deixar esse e trazer um outro. Tá? Por enquanto, eu acho interessante deixar assim. Tá? Aliás, deixa eu escrever aqui, ó, acrescentar outro autor que trate do qual tema, né? De fatos brutos. Talvez incluir mais um exemplo, além do racismo, tá bem? Para deixar ainda mais consistente o que eu tô escrevendo aí. Muito bem. Por outro lado, os fatos construídos também é lá do texto 2, né? Onde é que ele fala em fatos construídos? Lá, vamos ver. Está no fragmento 2.18. 2.18. Então vamos começar assim, ó. Eu estou falando do mesmo autor que eu tinha recém citado, né? Então, ainda então agora 2.18, né? Eu vou trocar o por outro lado aí. Ainda para 2.18, né? Por outro lado. Tá, ficou bem. Os fatos construídos, agora eu falo sobre os fatos construídos, todo o parágrafo estão aí, né? A articulação entre fatos brutos e construídos fornece instrumentos necessários para que o pesquisador questione, analise e compreenda os fenômenos sociais. Eu acho que tá. Foi uma frase que eu tinha colocado quando eu escrevi o texto. O último parágrafo, o que ele está dizendo aí? No campo da pesquisa em educação, essa distinção entre tipos diferentes de fatos é particularmente relevante, pois os problemas investigativos frequentemente envolvem dimensões históricas, culturais e políticas que não se revelam apenas por meio da descrição factual. De onde é que está isso aí escrito? Vamos ver. Isso aí está lá no texto 2, algum fragmento que fale isso aí lá. Vamos procurar? Eu acho que o fragmento 28, 2.28, acho que trata disso. Então vamos deixar aqui, né, indicado o fragmento 2.28. Eu acho que é isso aí, sim. A compreensão dos fatos construídos, portanto, contribui para a formulação de problemas de pesquisa mais consistentes, capazes de orientar investigações comprometidas com a... Tá. E aí, veja, como eu estou terminando uma sessão, não convém eu usar aqui referência alguma, tá? Mas terminar por aqui.
Tá? Se eu trouxer a referência agora aqui no final, repito, eu preciso acrescentar depois mais uma ou outra linha depois aí para fechar o texto. Então, tá? Muito bem. O que mais que eu tenho aí? Nada, terminou. Tá? Então, o que nós fizemos aqui, né? Hoje a gente fez a inserção de citações dos autores originais dos dois textos que a gente está analisando, né? Texto 1 e texto 2, tá? Ainda não se fez a inserção de teóricos, que isso é um próximo movimento, que tem que ter mais cautela, porque eu preciso ter alguma leitura já para eu saber onde é que eu vou procurar. Tá? Mas sim, respeitando então que os autores originais do texto. Gente, deixa eu ver o bate-papo, se tem alguma pergunta lá. O que vocês querem perguntar? Algum comentário que queiram fazer? Vamos lá. Vocês estão aí, gente? Só para saber. Deixa eu voltar aqui. Bom, esse aqui então é o como é que eu chamei? Segundo vértice, né, do nosso triângulo, que é a construção do metatexto para um artigo ou para uma tese que a gente escreva, tá? Ele ainda não é um texto científico, certo? Porque só vou torná-lo científico quando eu converso, quando o texto conversar com a produção acadêmica já existente. E a produção acadêmica já existente é o terceiro vértice. São autores que já escreveram sobre isso e que eu vou incorporar ao texto, então, aí, tá? Bem, então o que eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu só orientar vocês aí. Eu vou, ao longo do dia ou amanhã, tá? Fazer as substituições aqui nessa gravação ali, já foi, né?